Ok, meus amigos, vamos voltar aqui. Falávamos do tema jurisdição e competência. E nós já trouxemos então a competência funcional. Volte comigo aqui para a tela. Na parte inferior da sua tela aí aparece a competência funcional, desdobrada em 3 situações. É a competência funcional de acordo com a fase do processo. Trouxemos aqui a questão atinente então a competência, enfim, do juiz do processo de conhecimento, do juiz do processo de execução, mesma coisa na competência em relação ao objeto do juízo, falamos ali da questão do tribunal do júri, e a questão da competência também de acordo com o grau de jurisdição. Trouxemos o exemplo ali da situação na qual existe competência recursal. E como eu havia dito, a parte de competência funcional é realmente muito pequena, né? Nós utilizamos ali uma parte do nosso bloco anterior para tratarmos da competência funcional. E eu já antecipei que a competência material, que mais uma vez eu coloco aí na tela, essa sim, nós levaremos aí uns bons blocos, uma boa quantidade de blocos para trazermos aqui essa modalidade de competência, a competência material, eu repito. Vou começar agora, vou seguir essa ordem que está aí na tela, vou começar com a competência material em razão da matéria. Antes, todavia, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: 2 observações. Uma primeira observação, nós lembrarmos que em se tratando aqui, meus amigos, de matéria penal, não existe competência de acordo com o valor da causa, tá? Não existe competência de acordo com o valor da causa. Um crime de furto, não importa qual foi o montante do furto. Claro, salvo aquela hipótese bagatelar, salvo aquela hipótese em que o valor tem um insignificante que incidiria na bagatela, porque aí, obviamente, a gente não teria a tipicidade material, portanto, não deveria nem começar um processo criminal. Mas fora isso, meus amigos, vejam, havendo efetivamente crime de furto, né, não importa qual é a quantidade de dinheiro subtraído. Para o direito penal, não é essa a métrica utilizada para a definição de competência. A métrica utilizada, né, nesse exemplo aqui que eu trouxe, nada teria a ver com valores relacionados ali à prática do crime. Então, no âmbito penal, uma primeira observação que eu reitero é justamente que nós não levamos em consideração o valor da causa para a fixação de competência. Temos sim juizados especiais, da mesma forma que existem os juizados especiais cíveis, existem os juizados especiais criminais, mas diferentemente do que acontece lá com os juizados cíveis, a definição de competência do juizado nada tem a ver com a questão monetária. A gente sabe que lá no juizado cível é a partir de um determinado parâmetro, um determinado número de salários mínimos que a gente fala na competência do juizado. Mas no âmbito, meus amigos, criminal, pouco importa valor. O que importa, nesse caso, por exemplo, é o quantitativo de pena, né? Porque o juizado especial criminal, ele se aplica para as infrações penais de menor potencial ofensivo. E infração penal de menor potencial ofensivo são, em primeiro lugar, todas as contravenções penais, em segundo lugar, os crimes com pena máxima até 2 anos. Então, nós não temos um critério de definição de competência a partir do valor da causa. Outro ponto importante é lembrarmos o seguinte, meus amigos, volte comigo aqui para a tela. Eu quero então antecipar que das modalidades de competência que nós temos, a única que geraria uma incompetência relativa, ou seja, a única cuja inobservância das regras de competência, que é quando a gente fala na incompetência, a única que seria de caráter relativo é a competência material em razão do lugar, né? Aparece aí na tela como competência material rationelote, é a terceira modalidade de competência material que eu estou riscando na tela aí agora. Então, essa competência territorial, eu repito, é a competência material em razão do lugar, ou como está aí na tela, competência material rationelote. Essa aqui, meus amigos, é a única modalidade de competência territorial, é a única modalidade que geraria uma incompetência relativa. Todas as outras são regras de competência absoluta, de modo que a inobservância das regras de competência faria com que nós tivéssemos a incompetência absoluta. Tá? Você já consegue perceber, até pelo nome, que a incompetência relativa gera uma nulidade relativa, a incompetência absoluta gera uma nulidade absoluta. O grande ponto central aqui diz respeito à possibilidade ou não de você de algum modo sanar o vício. Tá? Porque quando eu tenho uma incompetência absoluta, esse vício não pode ser sanado.
Na incompetência relativa, aí sim este vício poderá ser sanado. Tá? Então, por exemplo, imagina a inobservância de uma regra de competência em que a matéria deveria ser o processo deveria correr perante a Justiça Federal e correu perante a Justiça Estadual. Quer dizer, eu tenho uma definição de competência material em razão da matéria distinta daquela que deveria estar prevista em lei. E aí, neste exemplo que eu estou trazendo, perceba já que aqui, meus amigos, é uma incompetência absoluta e esse vício não pode ser sanado. E justamente por isso, veja que a qualquer tempo poderia ser suscitada aquela incompetência, ainda que já estivesse, por exemplo, em grau de recurso. Tá? Por outro lado, quando a gente fala na incompetência relativa, que é, como nós dissemos, a incompetência material em razão do lugar, quando existe o vício de incompetência, se ele não for suscitado oportunamente, ocorrerá a chamada perpetuatio jurisdictionis. Perpetuatio jurisdictionis é a prorrogação da competência. Né? Você não vai traduzir ao pé da letra e chamar perpetuatio jurisdictionis de perpetuação da jurisdição. Né? A gente vai chamar de prorrogação de competência. O que é prorrogação de competência? É quando o juízo, que é originariamente incompetente, ele passa a se tornar o juízo competente. Tá? Então, essa é a ideia aqui para nós. Bom, meus amigos, o que é que nós temos? Então, é claro que eu ainda vou trazer mais considerações sobre isso quando a gente chegar lá na parte da competência territorial. Por enquanto, o que nos importa é lembrarmos que, volte comigo aqui para a tela, das 6 modalidades de competência, veja que são 6, né? São 3 modalidades de competência material e mais 3 modalidades de competência funcional. Então lembre que das 6 modalidades de competência, meus amigos, a única que é de caráter relativo é a competência material em razão do lugar, ou seja, a competência territorial. Em todos os outros casos, nós vamos falar em competência revestida de caráter absoluto. Bom, dito isto, aí sim, volta comigo aqui para a tela. Então, agora sim, a gente começa a primeira modalidade de competência, que eu risquei aí na tela de novo, que é a competência material em razão da matéria, né? Em razão da matéria. Ou ratione materie, como nós escrevemos na tela anterior. Na tela anterior eu deixei em latim, então agora eu aportuguesei. Então, competência material em razão da matéria ou competência material ratione materie. O que é isso? É estudarmos, meus amigos, a definição de competência de acordo com o ramo do Poder Judiciário. E justamente por isso é nesse momento que nos cabe lembrar aqui, volte comigo para a tela, que no Poder Judiciário nós vamos falar em justiça comum e falaremos nas justiças especializadas. Falaremos na justiça comum e falaremos nas justiças especializadas. Meus amigos, justiça comum é a justiça comum estadual e a justiça comum federal. É importante chamarmos a atenção para isso, porque não raras vezes, na prática, a expressão justiça comum é utilizada como sinônimo de justiça estadual. Bom, nada impede que na praxe forense, no dia a dia, na linguagem coloquial, que assim seja feito, né? É muito comum mesmo utilizar a expressão justiça comum para designar a justiça estadual. Agora, tecnicamente falando, ou seja, na hora da sua prova, na hora de uma análise técnica, lembra que falar em justiça comum é uma fala incompleta, porque a justiça comum pode ser comum estadual ou pode ser comum federal. E aí é que muita gente se esquece que, sim, a justiça federal também é modalidade de justiça comum. Quando falamos em justiça comum, nós falamos na justiça comum estadual e falamos na justiça comum federal. Então, utilizar a expressão justiça comum é uma expressão ambivalente, eu posso estar me referindo aos 2 ramos do Poder Judiciário. Então, aqui, quando nós formos utilizar a expressão justiça comum, será necessário que a gente venha especificar se estamos nos referindo à justiça comum estadual ou à justiça comum federal. Então, a justiça federal é também ramo de justiça comum, tá? Agora, volte comigo aqui para a tela. Quando a gente fala nas justiças especializadas, nos ramos especializados do Poder Judiciário, aí nós vamos falar, em primeiro lugar, na justiça eleitoral,
Vamos falar na justiça militar. E aí eu já antecipo que essa justiça militar, a gente vai poder fazer uma análise da questão da justiça militar estadual e a justiça militar da União. Então, justiça militar estadual e justiça militar da União. E aqui, meus amigos, o último ramo da justiça especializada seria a justiça do trabalho. Mas lembre que eu até vou riscar aqui, justiça do trabalho, para nós, no âmbito do processo penal, nós não vamos considerar, porque a justiça do trabalho não possui competência em matéria penal. Justiça do trabalho não julga processos penais. Até houve uma tentativa de algumas associações dos magistrados trabalhistas de trazer para dentro da justiça do trabalho a competência em matéria penal em alguns casos, como no caso lá dos crimes contra a organização do trabalho. Essa foi uma tentativa deles lá nos trabalhos que precederam o advento da reforma do Poder Judiciário, que, como nós sabemos, é a emenda constitucional número 45 de dezembro de 2004. Então havia uma tentativa ali nos bastidores de ampliar o espectro de competência da Justiça do Trabalho. Efetivamente foi ampliado, né? O artigo 114 da Constituição efetivamente trouxe mais competências para dentro da Justiça do Trabalho, mas a tentativa de ampliar para a área penal, essa não logrou êxito. Ou seja, a gente não fala em Justiça do Trabalho quando estamos falando em processo penal, tá? A gente só fala em Justiça do Trabalho de forma oblíqua, para, por exemplo, identificar um crime ocorrido no processo trabalhista. É crime de competência estadual, federal, né? Que eu já antecipo que é federal, é a súmula 165 do STJ. A gente vai falar disso oportunamente, ou seja, a gente só fala de justiça do trabalho no âmbito do processo penal de forma oblíqua, mas a gente não fala em justiça do trabalho para definir competência processual penal para a justiça do trabalho. Isso fora de cogitação. Tá? Então, por isso que o que nos interessa, volte comigo aqui para a tela, nos interessa a definição de competência, em primeiro lugar, da justiça comum, e aí, como eu disse, a comum estadual e a comum federal, e também falaremos da competência aqui na nossa disciplina, o processo penal, para a justiça eleitoral e para a justiça militar nos estados e justiça militar na União. Tá? A outra justiça especializada, como nós acabamos de mencionar, seria a Justiça do Trabalho, que não possui competência em matéria penal. Bom, então vamos começar esse estudo. Vamos começar aqui a delimitação da competência da Justiça Comum, meus amigos. Eu começo então pela Justiça Comum Estadual. Começo pela Justiça Comum Estadual. Meus amigos, eu costumo dizer que quando a gente fala da competência da Justiça Comum Estadual, nós estamos diante da área de competência que é mais fácil de ser estudada e é a mais difícil de se saber na prática. Por que eu digo que é a mais fácil de ser estudada? Porque, a rigor, falar em Justiça Comum Estadual, falar em competência comum estadual, basta lembrarmos que a competência aqui é de caráter residual. Ponto. Tem mais nada que possa ser dito sobre a competência da Justiça Comum Estadual. Veja, estudamos? Já estudamos. É residual, ponto. Tem mais nada que possa ser dito sobre, eu repito, a competência da Justiça Comum Estadual. Basta sabermos que é a competência residual, não tem mais o que ser estudado em relação a esse tema. Agora, perceba que, justamente por isso, é como eu dizia, na prática é a mais simples de ser estudada, porque basta lembrar que é a competência residual, mas na prática, meus amigos, é a mais difícil de se saber. E por que é a mais difícil de se saber? Ora, porque quando nós dizemos que é a competência residual, o que é que nós estamos dizendo? Que precisamos conhecer todas as outras modalidades de competência. Quando não for nenhuma das outras modalidades de competência, aí, meus amigos, teremos a competência da Justiça Comum Estadual. Ou seja, na prática, a gente precisa conhecer todas as outras. Na prática, é a mais difícil de se saber, porque a gente precisa conhecer todas as outras. A gente precisa conhecer a competência da Justiça Comum Federal, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar da União. Quando não for nenhuma delas, aí a competência será da Justiça Comum Estadual. Então, de vez em quando, tem gente que é assim, olha, eu vou fazer concurso para promotor de justiça e, portanto, é o MP estadual. Eu preciso estudar mesmo
tanto assim a competência da Justiça Federal? Resposta: é óbvio. É óbvio, porque você amanhã atuando no MP estadual, na Justiça estadual, na Polícia estadual, amanhã você só saberá qual é o seu espectro de âmbito de atribuição ou de competência, a depender do caso. Competência é expressão utilizada para órgãos judiciários, para MP e para delegados, tecnicamente seria atribuição. Você só vai conseguir saber qual a sua área de trabalho se você conhecer todas as outras. E, obviamente, isso reverbera no concurso. Assim, como eu sempre digo, tem uns editais, que às vezes vem uns editais assim, sem pé nem cabeça, que cobra em prova de área estadual um crime que é federal, lá na parte de direito penal. Então, lá na parte de direito penal, aí um concurso lá para juiz de direito, promotor de justiça, delegado de polícia civil, ou seja, concurso da área estadual, aí eles colocam lá no programa crimes com sistema financeiro nacional. Isso é um completo absurdo, porque crime com sistema financeiro nacional é crime de competência federal. Quem atua na área estadual não vai trabalhar com isso. Tá? Então, não tem por que conhecer os crimes que são especificamente federais. Claro, até ter uma noção do que é o crime para, na prática, identificar que é um crime federal e declinar para a Justiça Federal. Mas, assim, conhecer a fundo esses crimes não precisa, porque ele não vai trabalhar com isso. Mas em matéria de competência não tem jeito. Quem vai para a área estadual precisa conhecer a fundo a competência federal, conhecer a fundo a competência eleitoral, a competência militar, porque só assim é que vai conhecer a competência comum estadual. Então, justamente por ser a competência residual, eu só consigo identificar a competência quando eu conheço todas as outras modalidades de competência, tá? Volte comigo aqui para a tela. Então, não temos mais a falar sobre competência estadual. Claro que eu digo assim, não temos mais a falar, mas claro que ao falar das outras modalidades de competência, vira e mexe, eu vou dizer, aqui não é federal. E se não é federal, então residualmente será estadual. Ou vou dizer, aqui não é eleitoral. Se não é eleitoral e não está em nenhuma das outras esferas de competência, então, tecnicamente, aqui vai para a Justiça Comum Estadual e por aí afora. Então, é claro que vira e mexe, eu vou trazer alguma situação na qual a gente vai falar na competência estadual, mas fundamentalmente o que a gente precisa saber sobre a competência estadual é que ela é residual. Sendo residual, preciso conhecer a fundo todas as outras modalidades de competência. E eu começo, meus amigos, com a mais substancial de todas, que é a competência da Justiça Federal. É a mais substancial. A gente vai ver que competência eleitoral e competência militar é muito pequeno para mencionarmos, né? A gente vai mencionar tudo, mas são temas bem pequenos. Já quando a gente fala da competência da Justiça Federal, aí já é um tema mais extenso. A gente já tem várias situações, são várias hipóteses de cabimento, tem vários entendimentos jurisprudenciais, muitos deles simulados. Então, a gente precisa conhecer detalhadamente a competência federal. Repito, quer você vá fazer concurso da área estadual ou da área federal, você precisa conhecer muito bem a competência federal. Se você vai fazer concurso na área federal, por óbvio, você precisa conhecer muito bem a competência federal, que será seu âmbito de atuação. E, portanto, vai ser muito cobrado na prova do seu concurso. E se você vai fazer a área estadual, você precisa conhecer muito bem a competência federal para saber, né, quando será estadual. Quando não for federal, nem eleitoral, nem militar, aí você vai saber que a competência é estadual. Eu vou colocar aqui na tela, meus amigos, lembrando que a competência da Justiça Federal, ela está definida no artigo 109 da Constituição. 109 e 110, mas a competência dos juízes de primeira instância é no artigo 109. O artigo 109, então, em 11 incisos, traz a competência dos juízes federais. Mas vocês vão perceber aqui que eu já vou começar com a análise do inciso de número 4. E isso porque o artigo 109 da Constituição, ele nos traz a competência da Justiça Federal em matéria civil e matéria criminal. E os 3 primeiros incisos, meus amigos, não interessam à nossa disciplina. O artigo 109, nos incisos de número 1, 2 e 3, está tratando de competência da Justiça Federal no âmbito do processo civil. O que nos interessa no âmbito do processo penal é a análise do artigo 109 a partir
do inciso de número 4. É por aí que a gente vai começar e eu vou colocar aqui na tela cada uma dessas hipóteses. Já está aí na tela, olha só, aí é o texto da Constituição, artigo 109 caput, diz: aos juízes federais compete processar e julgar. E aí, veja que, como eu antecipei, eu já estou no inciso de número 4. Né? Lembrando que os 3 primeiros incisos também tratam de competência da Justiça Federal, mas no âmbito civil. Tá? Aqui, para o processo penal, o que interessa é começarmos a partir do inciso de número 4. Então, vamos lá. Então, aos juízes federais compete processar e julgar. Aí, no começo, nós temos aí os crimes políticos. Eu quero começar por aí. Depois ele vai continuar, né? E as infrações penais praticadas, mas aí já é uma outra situação. Eu quero começar primeiro com os crimes políticos, tá? Primeiro com os crimes políticos. Veja que em um mesmo inciso, a gente tem mais de uma hipótese de cabimento da justiça, da competência federal. Aqui no inciso de número 4, começa com os crimes políticos. Bom, primeiro, antes mesmo de falarmos o que são os crimes políticos, eu só quero te lembrar então que, sendo crime político, a competência é da Justiça Federal. Recordo-me há anos isso de um aluno que foi fazer uma prova oral e perguntaram então ou melhor, minto, ele não foi fazer a prova oral, ele foi assistir a prova oral. Que é uma coisa que geralmente eu aconselho mesmo, né? Assim, vai ter uma prova oral na sua cidade, então vá. Vá assistir, vá ver como... Se você ainda não está na prova oral, então vá ver como vá ver como os candidatos se comportam, como é a postura da banca, como são as respostas. Recentemente nós tivemos aí algumas experiências de prova oral transmitidas pelo YouTube, né? Foi o caso do concurso de promotor de Justiça de Minas Gerais em 2020, e a audiência estava altíssima, pelo menos nas primeiras arguições, né? Depois nas arguições subsequentes, acaba que os candidatos já conhecem, né, já sabem como é a dinâmica, então diminui a intensidade do interesse, mas ainda assim, as primeiras arguições eram milhares de pessoas acompanhando ao vivo a arguição. Então assim, você tinha ao vivo 10 mil pessoas assistindo, era um negócio impressionante. Só de quem assistiu ao vivo, né, fora de quem foi assistir depois, mas assim, e claro, né, isso porque 2020, período de pandemia, os candidatos todos de máscara, então para evitar qualquer tipo de aglomeração, então o ambiente estava vazio e aí para dar maior publicidade transmitiu-se ali pela internet. Mas assim, não sendo o caso de transmissão, não sendo situação como essa, mas vai ter uma prova lá na sua cidade, então procura ver como procura ver. Essa é uma dúvida muito comum de quem ainda não chegou na prova oral, né? Como é que funciona uma prova oral? Então, que bom quando a gente pode aprender com os erros dos outros, né? Porque a gente aprende errando, a gente aprende mais com os nossos erros do que com os erros alheios, mas se a gente puder aprender também um pouco com os erros alheios, e claro, aprender com os erros alheios, mas sobretudo aprender com os acertos, porque quem chegou até ali na prova oral é porque a gente sabe que está muito bem preparado. Então, claro que a gente vai ver um ou outro deslize dos candidatos, mas sobretudo ver o grau de assertividade dos candidatos, a capacidade dos candidatos, né? E sabermos que estamos na caminhada para chegar ali naquele nível, caso ainda não estejam. Né? Mas aí eu dizia que há anos um aluno me mandou uma mensagem dizendo que ele foi assistir uma prova oral e aí que o examinador perguntou para o candidato o que é que seria crime político. E o candidato não sabia, mas o candidato então foi a partir do conhecimento que ele tinha e tentou ali identificar alguma similitude, e aí o candidato respondeu titubeando, mas respondeu que os crimes políticos seriam os crimes eleitorais. Não, está errado. Faz sentido a tentativa de estabelecer um elo ali que foi feito pelo candidato, né? Ele associou a ideia de política com eleição e aí chamou de crimes políticos os crimes eleitorais. Foi o elo que ele tentou estabelecer. Mas não é isto. Ele identificaria que não poderia ser os crimes eleitorais se ele lembrasse que os crimes políticos são de competência da Justiça Federal. Ora, os crimes eleitorais, eles são de competência da Justiça Eleitoral. Os crimes políticos são de competência da Justiça Federal. Então, crime político não pode ser a mesma coisa de crime eleitoral, tá? Bom, mas veja, então o que seriam esses crimes políticos do artigo 109, inciso de número 4? Meus amigos, há quem diga em doutrina, inclusive, que não existem crimes políticos.
que a Constituição aqui previu crimes políticos e que, portanto, seria aqui um mandado constitucional de criminalização. Mandado constitucional de criminalização é justamente quando a Constituição manda o legislador ordinário criminalizar, quer dizer, eu tenho um mandamento dirigido ao legislador ordinário para que ele torne alguma conduta criminosa. Então aqui, como a lei fala em um tipo específico de crime, seria um mandado constitucional de criminalização dentro dessa perspectiva. Mas esse mandado, para essa doutrina minoritária, esse mandado ainda não teria sido cumprido e que, portanto, a gente não teria os crimes políticos na prática. O entendimento majoritário é no sentido de que existem sim os crimes políticos, volte comigo aqui para a tela, e que são os crimes previstos na nossa Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7.170 de 1983. Nossa Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170 de 1983. Aquela doutrina minoritária que diz que não existem crimes políticos desconhece a Lei 7.170? Não desconhece. É que aquela doutrina minoritária que diz que não existem crimes políticos vai nos dizer que essa lei não foi recepcionada pela Constituição de 88. A Lei de Segurança Nacional, que era uma lei tão temida na época da ditadura, 83 ainda é ditadura. Só que já é um momento bem mais brando da ditadura. Já tinha ocorrido a abertura política, já tinha ocorrido a anistia em 79, já estávamos na iminência do movimento direta já em 84. Então a ditadura estava no finalzinho. A Lei de Segurança Nacional de 83 não é aquela lei que era muito mais dura lá do final da década de 60, tá? Mas mesmo assim, há quem entenda que essa lei não é compatível com a nossa Constituição e que, portanto, ela não foi recepcionada e, portanto, não existem crimes políticos. A maioria da doutrina e também da jurisprudência entende que essa lei foi parcialmente recepcionada. Não tem ninguém que vá dizer que a lei foi integralmente recepcionada, porque, por exemplo, essa lei diz que esses crimes que são políticos são de competência da justiça militar. Na época da ditadura militar era assim, os crimes políticos iam para a justiça militar. Essa lei de 83 ainda diz isso, que é a competência da justiça militar. Essa parte, obviamente, não foi recepcionada, porque, volte comigo aqui para a tela, veja que o dispositivo constitucional que nós estamos estudando, ele é claro, absolutamente claro, sendo crime político a competência da Justiça Federal e não da Justiça Militar. Então, é impossível dizer que essa lei foi integralmente recepcionada pela Constituição. Mas, eu repito, para a maioria da doutrina e também para a jurisprudência, e também para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo tem vários precedentes reconhecendo que parcialmente a Lei 7.170 foi recepcionada sim pela Constituição de 88 e os crimes aí previstos seriam os crimes políticos, tá? E aí a gente teria crimes contra a integridade nacional, crimes de financiar a entidade subversiva, essas expressões que eram próprias lá da época da ditadura, entidade subversiva. Mas temos crime de atentar contra a vida do presidente da República, do presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal, e enfim, são alguns crimes que seriam crimes políticos e, portanto, a competência seria da Justiça Federal. Eu fecho aqui, eu volto daqui a pouco no próximo bloco ainda falando dessa questão da competência federal em relação aos crimes políticos. A gente já volta, vamos lá.